Oi, boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem, firmes e fortes. O motivo da gravação desse vídeo é para tentar otimizar a ATPC de amanhã, haja vista que nós temos outras duas ATPCs na nossa área de códigos e linguagens, uma por meio do CMSP e a outra por meio da diretoria de ensino. A nossa pauta de reunião, ela segue a pauta de reunião da semana passada, é, em que nós nos propusemos a estudar o currículo paulista em consonância com a BNCC. Então, quais são os fundamentos pedagógicos do currículo paulista e o compromisso desse com a educação integral e a BNCC? Para isso, lá na pauta de reunião, nós fizemos duas perguntinhas básicas e é nelas que vocês vão se fulcrar, né, o estudo da leitura do currículo paulista. Ele vai das páginas 28 a 43, porém, para responder as páginas em que vamos estudar amanhã, as quais vamos estudar amanhã ou comentar amanhã, vão até a página 36. Então, a letra A, registre pelo menos um aprendizado por fundamento que considera relevante. O compromisso com a educação integral. E depois, o compromisso com o desenvolvimento de competências que estão na página 35 e 36. Então, na semana passada, a gente já havia falado no grupo a respeito da construção do currículo paulista em consonância com a BNCC, que não é a construção de um currículo para a rede estadual, então independe da rede, seja ela privada ou pública, ela tem como princípio a educação integral do aluno, né? Então, o professor, ele não é, como há muito tempo, não é o detentor do saber, ele é o mediador desse saber, né? E, na verdade, ele é um incentivador desse saber, né? Ele não vai nem induzir ao aluno e nem determinar nada ao aluno. Essa BNCC, assim como outros estudos, eles já vêm decorrentes de outros estudos. Nós citamos até mesmo o relatório de Delors de 1998 na construção dos 4 pilares, em que também a BNCC se ancora, né, que é o aprender a conhecer, é o aprender a fazer, é o aprender a conviver, é o aprender a ser, tá? Um dos referenciais teóricos, o qual eu estudei é Edgar Morin. Na época ele foi convidado a fazer parte dessa conferência e daí saiu um livro. Ele escreveu o livro A Cabeça Bem Feita, que eu posso passar em PDF para vocês, cujo princípios, né, ele discorre sobre. Então, o primeiro seria as cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão. O 2, segundo, os princípios do conhecimento pertinente, ou seja, explicar aquilo que tem sentido ao meu aluno, partindo da premissa do contexto sociocultural que ele tem, da linguagem que ele tem. Depois, ensinar a condição humana, que é um dos itens que nós estamos vivendo agora em função do Covid-19, da nossa quarentena. Ensinar a identidade terrena, enfrentar as incertezas. Eu acho que esse quinto saber é o que a gente mais está se apropriando nesse momento. A gente está mais aprendendo a aprender, aprendendo a ser a partir daí, a partir dessas incertezas, porque a gente projeta uma porção de coisas e às vezes, e muitas vezes, não acontece da forma, né, a qual nós esperamos, e a gente não tem outros planos para isso, a gente acaba se frustrando com a nossa própria projeção. Então, aprender a enfrentar essas incertezas e o que a gente vai fazer com ela. Ensinar a compreensão humana, né? Então, ele vai ao encontro, ao terceiro pilar, que é o aprender a conviver, né? E a ética do gênero humano, tá? Tudo isso que eu falei, juntamente aos 4 pilares, né? Eles estão ancorados algumas competências da BNCC, tá? Então, são 10 essas competências, só para lembrá-los, tá?
valorizar os conhecimentos históricos em todas as dimensões, socioculturais, emocionais, exercitar a curiosidade do aluno, as habilidades que ele tem e as competências a quais de repente ele não tem habilidade, mas ele vai desenvolver, ou habilidades que ele já tenha e ele vai exercitar, melhorar, transformar em competência, valorizar e fruir das manifestações artísticas e culturais, que é um item muito importante. Quando a gente fala fruir e a gente fala a palavra estética, a gente lembra de salão de beleza, né, cabelo, unha, e não, né? O que é uma fruição estética? Ela é subjetiva. Aliás, a gente está trabalhando para que não só os alunos, mas nós também, no nosso protagonismo sênior, a gente se transforme de indivíduos a sujeitos. E essa fruição, ela pode ser coletiva, mas ela acontece de maneira individual. Então, você vai ao teatro, ao cinema, por exemplo, assistir uma peça, cada um vai fazer uma leitura e vai sentir de uma forma. Porque aí ele envolve, como diz o Merleau-Ponty, os 5 sentidos. Então, é o olfato, é o tato, é a visão. Então, você tem aquelas pessoas que são mais sinestésicas. Quando elas se aliam e você fica anestesiado, porque é daí que vem a palavra estética, de aesthesis, aistanestai. A Silvia Carbonell, Sônia Carbonell, ela fala um pouquinho sobre isso, Merleau-Ponty também, a Marilena Chauí também fala sobre isso. É aquele olhar, ficar extasiado, êxtase, né? Ficar sem ter o que falar, né? Naquele tempo, Kairos, né? Por que acabou, por que passou, tá? A quarta competência seria utilizar diferentes linguagens, isso a gente acredita que na medida do possível a gente já está fazendo. O quinto, compreender as tecnologias digitais. E o sexto, valorizar a diversidade de saberes. E em relação a diferentes linguagens e as tecnologias digitais, eu acredito que também a gente, né, nessa era de coronavírus, a gente está aprendendo a lidar com essa tecnologia, né, e de repente a gente percebe que a gente começa a otimizar tempo, e de repente a gente consegue fazer coisas as quais a gente não fazia antes. Inclusive, um adendo só, o Classroom não é obrigatório, ele está disponível, na verdade ele está sendo disponibilizado em lotes, mas como nós falamos na última TPCA, ele é mais uma ferramenta em que você pode conversar com o seu aluno, uma vez que nós já instrumentalizamos a nossa escola por meio dos roteiros de estudo e os guias de aprendizagem. O sexto, então, é valorizar a diversidade dos saberes, no seu sentido socioemocional, cultural, tecnológico, lembrando que o nosso aluno ele é inteiro, né? Nós somos uma trindade, nós somos pulsão réptil, nosso paleoncéfalo, quem é de biologia sabe disso, nós somos mesencéfalo, mamíferos, e se nós não tivermos uma harmonia, e eu não digo equilíbrio, mas uma harmonia, o nosso raciocínio, o nosso cognitivo, ele não funciona. Então, muito mais do que informações, né, relevar, né, essa nossa condição socioemocional que tanto falamos e tanto estamos vivenciando nesse momento, tá? Estimulá-los a argumentar, assim como nós também, e para isso a gente precisa ler, né? Então, eu acho que o estímulo à leitura não importa por meio de qual linguagem, mas a gente só vai buscar argumentação por meio de algumas referências. E para os nossos alunos, quem são os melhores formadores de opinião neste momento? Os nossos professores, porque eles confiam em nós, né? Então, eu falei em um outro vídeo para os alunos. No Google você acha qualquer coisa, qualquer referência, né? Então qualquer um coloca qualquer coisa, fala qualquer coisa. Então nós servimos enquanto orientadores dessas referências para os nossos alunos, além do estímulo a essa leitura. E é por meio dessa leitura que ele vai aprender a buscar os seus argumentos em cima daquele pensamento que ele constrói a partir do momento que ele se torna um sujeito. Conhecer-se, né? Exercitar a empatia. Nossa, tá
difícil nessa época nossa de quarentena, né? De valorização e revalorização de coisas, pessoas. Então, essa questão da alteridade, a questão do estar no outro, né? Ou ver o outro. A partir do momento que eu vejo o outro, eu não deixo de ver a mim, mas o eu, ele se torna recessivo. O eu e o outro, ele está junto, né? Então, ora um está recessivo, ora o outro está recessivo. A gente está vivendo um momento de solidariedade, além dos nossos problemas em comum e particulares, porém é um momento em que a gente precisa, né, e a gente se coloca em prática da cidadania, né, em prol da cidadania e da solidariedade. E tudo isso para quê? Para a gente chegar num ponto principal, que é a 10ª competência, que é a formação da nossa autonomia. Eu particularmente não gosto muito da palavra formação, porque parece que coloca todo mundo em forma, né? E essa não é a intenção. Mas existe uma grande diferença entre ser a Patrícia Montagnoli, que foi o nome dado pelos meus pais, e se a Patrícia que hoje está aqui enfrentando essas incertezas com o celular, gravando com pouca luz. Eu não sou editora de vídeos, eu não lido com câmeras, né? Eu trabalho com teatro, eu trabalho com outras questões, mas frente a esses desafios novos e contemporâneos, eu me proponho solidarizar-me com o que está acontecendo e tentar ajudá-los da melhor forma possível. Em cima disso que eu falei para vocês, eu gostaria que vocês relessem na pauta de reunião as letras A e B. Então, a letra A, registre pelo menos o aprendizado por fundamento que considera relevante, né? O compromisso com a educação integral, das páginas 28 a 35, e o compromisso com o desenvolvimento de competências, que vão das páginas 35, são a página 35 e 36. Porque aí amanhã a gente ganha tempo, né? A gente já discute sobre isso. Eu sei que teve gente que já antecipou entregando alguns guias de aprendizagem, mas um dos motivos pelos quais a gente estudou essa pauta de reunião foi para que vocês pudessem trabalhar esses guias de aprendizagens, os quais serão recolhidas pelas PCAs, lidos, relidos, feitos os apontamentos e devolvidos para depois serem entregues à nossa PCG, uma vez que a gente tem que compreender o que diz o currículo paulista, quais são as premissas e qual a consonância com a BNCC que visa essa integralidade, né? Então, na parte das habilidades, a gente não precisa ser tão prolixo, né? A gente coloca ali, além da informação, não esquecendo do nosso sócio emocional, dessa trindade, né? Então, emoção, afetividade e razão. Eu espero ter antecipado a nossa pauta, né? E a gente se vê amanhã. Fica um grande beijo no coração.